Infelizmente, muitas das coisas que são ditas sobre os bebês levam em consideração os crânios adultos. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente afirmar que existe algum tipo de estrutura alterada num crânio de bebê. Porque os crânios dos bebês, eles não têm a mesma conformação que a dos adultos e eles estão todos em formação. Então, não existem verdades absolutas. O que existe é realmente a nossa observação clínica e nós entendermos que a gente precisa buscar fontes fidedignas e a experiência clínica, ela tem que ser soberana às determinações empíricas. E, infelizmente, tem coisas que estão sendo ensinadas que não podem ser feitas nas crianças e que não vão funcionar nas crianças. Quando a gente fala em bebê, a gente está falando de um universo único, de um universo que está se formando e que tem muitas outras questões associadas. Nós somos proibidos de fechar diagnóstico. Portanto, nós não temos que medir a assimetria craniana. Nós não podemos recomendar o uso do capacete de nenhuma outra conduta, porque quem faz isso é o médico. Portanto, quando essa criança chegar para a gente, ela já vai vir com o diagnóstico para o tratamento. A parte da cranioestenose, gente, é muito rara de acontecer. E vocês vão ver alterações muito importantes na criança. A membrana vai ter sofrido dobras e aquela característica do osso laminar parar de crescer ao encontrar a outra lâmina não vai ocorrer e por isso vai haver fusão dessa sutura. Ela vai ter uma assimetria junto com uma alteração ocular, com uma redução da parte da face, com sinais de hipertensão intracraniana associados. Se for uma sinostose, o tratamento é cirúrgico, porque nós não temos que ter a responsabilidade de mensurar, nem de diagnosticar, nós não podemos dar diagnósticos. Então, isso é uma questão ética muito importante de ser considerada e principalmente de tirar responsabilidades que não são nossas. Então, é preciso que o médico tenha feito um bom diagnóstico. Então, a criança, ela pode ter um perímetro cefálico normal, porque os sistemas biológicos e a vida, eles são baseados em ritmos. Então, do mesmo jeito que vai para a direita, ele vai para a esquerda, do mesmo jeito que ele vai para frente, ele volta. Então, ritmos que vão determinar o crescimento desses tecidos. Por isso que simetria e harmonia é divino, é perfeito e deve existir num bebê. Qual é o padrão de torção e alteração dessas peças? Se houve uma condição mecânica específica, estrutural, a mãe tem um mioma uterino. Então, digamos que essa criança foi crescendo, 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 e num determinado ponto, ela começa a ficar apertadinha no útero e ela apoia uma parte do crânio dela no mioma da mãe. Então, essa região do mioma não distende, não se movimenta, e com isso, aquela parte do crânio vai ter uma interrupção no desenvolvimento normal. Existem tratamentos osteopáticos que tratam essas cicatrizes uterinas e que liberam o tecido para movimento e que melhoram muito essa condição uterina. Então, seria incrível as mamães fazerem esse preparo para engravidar e deixarmos bem claro que uma cauterização uma infecçãozinha vaginal, uma cauterização de um colo de útero, não é uma coisinha que não vai ter efeito nenhum. Ela pode sim gerar regiões de restrição, aderência e cicatriz nesse útero que vão impedir o desenvolvimento adequado desse bebê e podem sim gerar alterações cranianas bastante importantes. Então, esse dado de crianças da mesma mãe com a mesma alteração craniana, eu não encontrei em nenhum artigo. Já tive 7 famílias, mais especificamente, que tiveram um bebê com alteração craniana, eu tratei, e aí quando nasceu o segundo, a criança vem com a mesma alteração, ou às vezes até pior. Não é milagre. Não dá para você dizer que você vai tratar uma simetria grave em 2 meses. Que os capacetes, eles ficam de 3 a 9 meses na cabeça da criança, 23 horas por dia. O ideal é a gente começar a tratar essa criança antes dos 4 meses de idade. Na verdade, gente, quanto antes, melhor. Porque além da gente pegar os tecidos tenros sem estarem se defendendo e sem terem alterado sua estrutura, nós conseguimos acelerar
esta correção e assim evitar problemas de desenvolvimento, de aquisições motoras e etc. As braquicefalias, muitas vezes, elas são consideradas como um formato normal da cabeça. Ai, a criança é cabeçuda, ai, a criança tem a cabeça mais chata mesmo, mas ó, o pai dele é igual, o avô dele é igual. Então, as braquicefalias, a menos que seja muito feia, ela pode passar batido e não ser tratada. Assim como a escafocefalia. A escafocefalia, gente, é uma condição super grave e precisa ser tratada. Eu mesma, no começo, considerava as escafos como algo simples e menos grave. Elas são hipermóveis, em geral elas se desenvolvem muito rápido, mas elas têm muita instabilidade articular, muita hipermobilidade articular. E uma vez que esse eixo é tracionado, os temporais perdem aquela característica de sustentação do crânio e essas crianças podem ter atrasos, principalmente no desenvolvimento da fala. Então, quando a gente vira uma criança com o rostinho muito fino e a cabecinha muito comprida, essa criança também precisa ser tratada, porque ela pode sim vir a ter alterações funcionais importantes e alterações que vão ser expressas e que vão aparecer e vão dar problema só na idade mais adulta, mais velha e principalmente na idade adulta. Mas essas são questões que, se a gente puder intervir, a gente vai prevenir algo que não pode nem ser mensurado, essa alteração. É difícil a gente convencer uma mamãe que tem uma nenê com uma escafo, que teoricamente não é nada demais, a fazer um tratamento para simetria craniana. Eu avaliei uma criança na semana passada que ela é uma escafocefálica e quando a gente olha para a nenê, ela tem um olho assim, ó, ela não tem pálpebra, ela é toda assim, ó, puxada. Então, se você olhar para a nenê, como eu falei para a mãe dela, falei, a sua filha não tem problema nenhum, mas ela tem os bracinhos travados, não tem pescoço, já não tá conseguindo ficar de bruços. Então, é uma nenenzinha de 3 meses. Ela deve ter ficado assustada de ter recomendado a fisioterapia e ela não vê nenhum problema na criança dela. Então, quando a gente fala das assimetrias cranianas, existe uma questão cultural bem complexa, principalmente com os homens, porque é como se nós estivéssemos pondo defeito na prole deles. Então, em geral, as mães ficam super preocupadas, querem fazer o tratamento, mas os pais não concordam. Além disso, todo marketing se desenvolve em cima dessa história. Até pouco tempo atrás falava que era só estético, hoje eles mudaram o discurso, né? Então a indústria do capacete já está falando que não é só estético. Em todos os artigos a gente encontra alterações importantíssimas em coordenação motora, em tônus muscular, em aquisição de fala, necessidade de auxílio escolar muito maior do que outras crianças, aquisições motoras com atraso. Então existe sim uma disfunção muito importante. Porque já deu para vocês entenderem que se o crânio está alterado, é porque existem tensões membranosas muito importantes acontecendo, a ponto de desequilibrar todo esse sistema de travas, de estruturas que sustentam e principalmente do crescimento cerebral. Então, uma cabecinha que tenha qualquer região com tendência plana, ou pior, com tendência côncava, significa que o cérebro não se desenvolveu naquela região. Precisamos sim postular essa nossa ciência. Vamos sim começar a fazer as estatísticas de prontuário da titia para a gente mostrar a potência do nosso trabalho e as mães ficam muito impressionadas em verem os ganhos funcionais dessas crianças. À medida que a gente vai ajustando e reposicionando, não só na fisioterapia, mas na terapia ocupacional e na fonoaudiologia. Hoje mesmo, a doutora Annelise me mandou uma mensagem de que uma das crianças dela ligou, elogiar o trabalho, porque percebeu que a criança está conseguindo pegar coisas, direcionar para a boca de uma forma muito mais objetiva. Não dá para a gente negligenciar essas alterações cranianas, porque elas têm repercussões muito importantes. Porém, como isso começou a aumentar absurdamente em 2005, que foi quando as regulamentações do Back to Sleep entraram para valer, a gente ainda tem pouquíssimo tempo para desenvolver uma ciência, postular, escrever livro, fazer experimento e etc. Tá bem? Então, estamos desenvolvendo um trabalho pioneiro, sim. Doa a quem doer. Eu acho
triste imaginar que tem gente que fica bravo com o trabalho que a gente está fazendo, que questiona, que não quer saber o que nós estamos fazendo, porque nós temos resultados há 8 anos. Eu tenho mais de 300 bebês tratados e as pessoas que estão formadas no método corrigem e ajustam a simetria craniana 100%, sem necessidade de utilização da órtese. Uma outra questão importante é o seguinte: uma vez que o médico indicou a órtese, nós não podemos contraindicar essa órtese. Se a mãe disser que não quer colocar a órtese, porque leu, porque entendeu que não é bom, e procurar o nosso trabalho, é muito importante que este médico saiba do que nós estamos fazendo e que ele apoie o nosso trabalho, porque nós não podemos contrariar a indicação médica.